Querido, fala, minha querida! Começamos agora a nossa aula sobre os termos sintáticos integrantes. Vem cá comigo para o nosso esquema para observarmos quais são os termos que nós vamos estudar agora neste momento. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Prof, são tantas informações quanto lá nos termos essenciais? Mais ou menos. Mas vem cá que vai dar tudo certo, ó. Primeiro de tudo, o objeto direto. O que significa ser objeto direto? É um termo integrante, então ele é necessário porque ele complementa sentido. E é um termo que se refere ao verbo, tá? Gente, toda vez que falar de objeto, nós estamos falando de um complemento para o verbo. É um verbo que não tem sentido completo, que precisa de um objeto. Então, dizer objeto, complemento ou resposta para o verbo é a mesma classificação, tá? E é objeto direto por quê? Porque é o termo que se liga ao verbo sem preposição obrigatória, completando-lhe o sentido. Ou seja, gente, aqui nesse caso, objeto direto porque a conexão é direta. A que tipo de verbo ele vai se conectar, então? A um verbo VTD, ó, que vai bater D com D. E a um verbo VTDI, ok? Olha lá um exemplo. Marieta comprou chocolate amargo. O verbo é comprar, gente. Quem é que comprou? Marieta. Então, isso aqui é o sujeito simples que nós já aprendemos. O que foi dito sobre Marieta? Que comprou chocolate amargo. Então, isso aqui é predicado. Verbo comprar indica ação. Então, isso é um predicado verbal, ok? E daí, se eu chego e digo só quem comprou, você vai me perguntar, se eu digo só Marieta comprou, você vai me perguntar o que comprou. Então, quem comprou o quê? Verbo VTD. Então, a resposta da segunda pergunta, a primeira é o sujeito. Quem comprou? Marieta. O que comprou? Chocolate amargo. Então, isso aqui é OD. Por quê? É a resposta sem preposição. É o complemento do verbo sem preposição obrigatória. Se fosse aqui no caso um verbo VTDI, como era o caso lá do exemplo, a vovó deu dinheiro ao neto, quem deu a vovó? Sujeito. O que deu? Dinheiro. Resposta da segunda pergunta sem preposição. Então, dinheiro é o objeto direto do verbo dar, que é um verbo bitransitivo, né? O VTDI, ok? Beleza. Agora quem vem? Objeto indireto. Gente, objeto indireto também é um termo integrante, também se refere ao verbo, mas agora é um termo que se refere ao verbo com preposição obrigatória, completando-lhe o sentido. Verbo qual? VTI, porque vai bater I com I, aqui nós dizemos OI, tá? Ali atrás, gente, a prof até não colocou para vocês, mas a sigla daí é OD, tá? Vocês até perceberam que a prof deixou ali, ó. OD e OI, tá bom? Ok. É o termo, então, que se refere, né, ao verbo com uma preposição obrigatória, vai ser o verbo VTI, que vai bater I com I, ou VTDI, então ele vai ser o I do VTDI. Olha lá o exemplo, ó. Jorge precisa de ajuda. Quem precisa? Jorge. Jorge, então, é o sujeito simples. Simples. O que vai falar sobre o Jorge? Precisa de ajuda. Isso aqui é um predicado verbal, porque o verbo é indicação, o verbo significativo. Daí, para que precisar tenha sentido completo, para precisar ter sentido completo, eu preciso fazer dois questionamentos, né? Quem precisa e do que precisa. Então, é um verbo transitivo indireto. Do que precisa? De ajuda. Resposta da segunda pergunta. Então, e por quê? Veio a preposição obrigatória aqui na sequência, tá bom? Então, se é complemento de verbo, ou será um objeto direto ou um objeto indireto. Agora, quem é o tal do predicativo? O predicativo é o termo da oração que se refere a um nome, sempre por verbo, ou seja, o verbo vai conectar esse termo ao nome ao qual ele se refere, a fim de caracterizá-lo, tá? E é um verbo que necessita de complemento, ele não pode ficar um verbo sozinho ali também, tá? Só que aquele complemento que aparecerá depois dele ali vai estar relacionado ao sujeito da parte anterior ou a um objeto, tá? Tem como núcleo nome, adjetivo, pronome ou advérbio, ou até mesmo uma oração inteira. O predicativo, gente, ele vai aparecer depois de verbo de ligação, principalmente quando for predicativo do sujeito, tá? Olha lá o exemplo. Naquela empresa ele não é ninguém. Tá aqui, ó. Se eu digo só naquela empresa ele não é, você vai perguntar, não é o quê? Então, o verbo ser que aparece aqui é um verbo que precisa ser complementado, tá? Ele precisa de complemento.
Só que, ó, ele não é ninguém, é a característica que está relacionada a ele. Quem é que não é ninguém? Ele. Então, nesse caso aqui, ó, é a característica do nome que foi caracterizado, ok? O verbo conecta a característica ao nome que é caracterizado. O outro exemplo, não te preocupes, que ele está bem. Quem é que está, gente? Se eu só deixo aqui, ó, ele está, você vai me perguntar, está o quê? Ah, ele está bem. Quem é que está bem? É ele. Então, ó, a característica aqui é para o sujeito que foi declarado anteriormente. Pode ser, então, do sujeito, como foram os casos anteriores. Aquela é minha professora. Se eu deixo só em aquela é, que é o verbo de ligação, você vai perguntar o que é, né? Minha professora, então, é a característica daquela senhora. Ou ele pode ser do objeto, tá? E, ó, quem é que é? Aquela senhora. Então, sujeito. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é um predicado nominal, ok? Porque tem um verbo que indica estado. E minha professora é o predicativo do sujeito, é o PTS que a prof chama, tá? Que é a característica do sujeito dentro do predicado. Por isso, predicativo. E o predicativo do objeto é a característica do objeto. O objeto nós acabamos de aprender ali que é complemento do verbo, né? Olha o exemplo. Ela deixou o rapaz nervoso. O verbo é deixar, gente. Quem deixou ela? Então, sujeito, ok? Verbo, deixar é um verbo transitivo direto, né? Quem deixa e o que deixa. VTD. Ela deixou o rapaz nervoso. Quem deixou? Ela, sujeito. O que deixou? O rapaz. O rapaz é o OD, é o objeto direto. Quem deixou, o que deixou. E, ó, deixou nervoso. Nervoso é característica do rapaz. Então, aqui eu digo que isso é predicativo do objeto, tá? E tudo isso aqui, ó, ela deixou o rapaz nervoso, tudo isso, deixou o rapaz nervoso é o predicado do ela, ok? Então, ó, o nervoso é o predicativo do objeto. Por quê? Porque é a característica do termo que é objeto do verbo. Isso, então, ser predicativo. Nessa já matamos mais dois termos integrantes. Quem vem agora como termo integrante? O complemento nominal. Gente, se objeto é resposta, é complemento para o verbo, o complemento nominal será resposta para nomes, em geral, que não têm sentido completo, tá? É um termo integrante, complementa os sentidos de nomes que não são autônomos, tá, gente? Que não são autônomos aqui nesse caso. Por quê? Porque eles precisam de uma resposta. Liga-se ao nome sempre por meio de preposição obrigatória, então o complemento nominal sempre é iniciado por preposição. Pedem complemento nominal quais tipos de nomes? Nomes formados a partir de verbos, então nomes que são verbos, né? São derivados de verbos, que têm valor, que têm sentido de ação, eles vão pedir complemento nominal, alguns deles. Nomes que exprimem sentimento, emoção e atitudes ou ações dirigidas em honra também são tipos de nomes que pedem complemento. Adjetivos, alguns adjetivos também pedem complemento nominal, porque não são autônomos, precisam de uma resposta. E alguns advérbios também, tá bom? Lembra que adjetivo é característica e advérbio é a palavra que indica circunstância. E o complemento nominal, ele tem natureza passiva. Vamos observar os exemplos aqui, gente, ó. Primeiro caso, nós temos nome formado a partir de verbo aqui, ó. A compra. A compra vem do verbo comprar, então um nome formado a partir de verbo, ok? Eu não posso só dizer a compra. Você vai me perguntar a compra do quê? A compra da casa. Então, da casa, ó, que é o termo que é iniciado por preposição, porque eu só também não posso falar a compra a casa, porque senão fica errado. É que se é compra de alguma coisa. A compra da casa. Isso é o complemento nominal que completa o sentido do nome que tem valor verbal ali, né? Do nome formado a partir de verbo. Porque a compra, gente, é um substantivo. A compra é um substantivo. Abstrato, porque só acontece se alguém fizer. E por que tem nome, natureza passiva que está falando ali, ó? Porque, ó, a casa foi comprada. Então, o complemento nominal recebe a ação. A casa foi comprada. Olha outro exemplo, a construção da ponte. A construção da ponte. Gente, se eu chego e digo só a construção, você vai perguntar a construção do quê? A construção da ponte, iniciado por preposição, porque ó, em da eu tenho de mais a, nas duas situações, de mais a. E ó, o valor passivo, a ponte foi construída, a ponte foi construída. E a construção é um substantivo também, é um nome formado a partir de verbo, ligado ali a ele por preposição, tá bom? Ok. A invasão da Polônia, olha lá.
Se eu digo a invasão, que é nome formado a partir de verbo, porque vem de invadir, né? A construção vem de construir. Você me pergunta a invasão do quê? A invasão da Polônia, também temos preposição, então completou o sentido do substantivo ali. E agora, na volta para identificar o ponto passivo, a Polônia foi invadida. Compreenderam? Ok. Agora vamos para o outro ponto. Segundo ponto, lembra que aqui, ó, o prof tinha deixado assim para vocês, ó. Nomes que exprimem sentimento, ação ou atitudes. Então, agora no segundo, vamos para o exemplo do segundo, que são nomes que exprimem sentimentos, emoções. Olha lá. O ódio às injustiças. O ódio é um nome que exprime um sentimento. É ódio a quê? Às injustiças. Ó a presença aqui da preposição a, mais o artigo as, ali, ó, de injustiça. Preposição a, mais o artigo a. Se é ódio a algo, alguma coisa. Então, as injustiças é o complemento nominal de ódio. A mesma coisa aqui, o medo. Se você chega e diz o medo, vai perguntar medo do quê? Medo do quê? Medo de falhar. O medo é o nome, é o substantivo. Ó, o de aqui, preposição. Então, de falhar é complemento nominal, ok? Agora, vamos para o 3. No 3, a prof falou que são adjetivos, alguns adjetivos que precisam de complemento. Adjetivo é a palavra que caracteriza. Capaz de tudo. E homem capaz, mulher capaz. Se é capaz, gente, é capaz de algo, de alguma coisa. Então, como está respondendo aqui ao adjetivo e iniciado por preposição obrigatória, digo que é complemento nominal. A mesma coisa aqui, ó. Fiel aos seus princípios. Ah, homem fiel, mulher fiel. Então, fiel é adjetivo. Mas se é fiel a algo, a alguma coisa. Fiel a quê aqui, gente? Fiel aos seus princípios. Então, completou o sentido. E olha lá, aos, gente, é a junção da preposição a mais o os artigo aqui nesse caso. Beleza? Olha, o prof fez muito... Deixa o prof puxar pra cá. Aos é a mais os. A preposição mais os artigo. Assim apagamos aqui, ó, e não fica tão contaminado. Fiel é o adjetivo e aos princípios completa. Mesma coisa aqui, ó, digno de ser referido. Homem digno, mulher digna. Então, digno é adjetivo realmente, é a característica. Se é digno de algo, de alguma coisa. Ó, preposição de aqui, então, complemento nominal, tá? Atenção, a prof não está apresentando, não são só esses aqui, adjetivos, só esses nomes que têm complemento nominal, tá, gente? Mesma coisa aqui embaixo, ó, difícil de explicar, difícil de explicar. Não sei por que me veio a música sensível demais na cabeça agora. Vamos lá, difícil de explicar, gente. Ah, tarefa difícil, atividade difícil. Então, a difícil é um adjetivo. Agora, se é difícil de quê? Ah, é difícil de explicar. Então, complemento nominal. E por último, agora no ponto 4, o que que era lá? Advérbios que precisam de complemento. Alguns advérbios que precisam de complemento. Olha lá, agiu contrariamente. Contrariamente, gente, é o advérbio que indica como foi que agiu, ó. Agir, aqui, verbo. Lembra que qual é a característica de um advérbio? Palavra que indica circunstância para o verbo, para o adjetivo ou para o próprio advérbio. Nesse caso aqui, agiu contrariamente. Poderia tranquilamente dizer agiu favoravelmente. Alteraria a circunstância de agir. Como agiu? De que modo que agiu aqui? Contrariamente. Mas se age contrariamente a algo, a alguma coisa. A que, gente? Aos seus princípios. Olha aqui, iniciado por preposição e completando ali o sentido do contrariamente, que é advérbio. Então, a seus princípios é o complemento nominal, tá? Compreenderam, gente? Sim? Lembre do valor também passivo, né? Ó, ódio às injustiças. As injustiças são odiadas. Valor passivo. Do mesmo jeito que era, né? Lá na parte da construção da ponte, a compra da casa. A casa foi comprada, a ponte foi construída. Tá bom? E o último do nosso momento aqui dos termos sintáticos integrantes é o agente da passiva. O que significa esse tal de agente da passiva? É um termo, gente, que se refere ao verbo, ele é integrante e ele aparece nas orações que estão na voz passiva. O que significa uma oração estar na voz passiva? Oração na voz passiva significa que o sujeito recebe a ação. Lembra lá?
o bolo de chocolate foi feito pela professora Ariane? Então, o bolo de chocolate foi feito pela professora Ariane, como o bolo recebeu a ação, toda a oração está na voz passiva. E voz ativa, que é o contrário, é quando o sujeito faz a ação. Então, se nós fizermos a volta e falarmos assim, ó, a professora Ariane fez o bolo de chocolate, opa, quem fez é a professora Ariane. Agora o sujeito fez a ação, é um sujeito agente, né? Quando pratica. Daí nós dizemos que a oração está na voz ativa. Voz ativa da oração, o sujeito faz a ação, é um sujeito agente. E voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. Então, anotando aqui, ó, sujeito recebe a ação. Vai dar o enquadramento lá naquela parte da declaração, tá? E o agente da passiva é o termo dessa oração em que o sujeito recebe a ação, que designa o agente da ação verbal sofrida pelo sujeito, tá? Que designa o, tá? Ué, prof, meu Deus, isso aqui ficou muito confuso. Calma lá, ó. O agente da passiva sempre vai ser iniciado por preposição por, de ou pelo. Olha lá o exemplo. A sessão foi organizada pelos alunos. Gente, o que foi organizada? A sessão. Então, isso aqui é o sujeito. É um sujeito que? Paciente. Por quê? Porque recebeu a ação de ser organizada, não organizou. O que foi falado sobre a sessão? Que ela foi organizada pelos alunos. Então, isso aqui tudo é o predicado. E quem é que praticou a ação de organizar realmente? Pelos alunos. Só que aqui, ó, nós temos preposição. E lembra qual foi a regra que eu disse para vocês lá atrás? Sujeito não tem preposição. Sujeito não é preposicionado. Então, se aqui pelos alunos são os alunos que organizaram, né? Eu observo que eles fizeram a ação, mas eles estão iniciados por preposição, porque nós temos a sessão recebendo. Então, eu digo que pelos alunos que praticou a ação é agente da passiva. Olha que coisa louca, gente. Agente da passiva. Por quê? Porque ele fez a ação quando o sujeito recebeu e está ali iniciado pela preposição, igual foi declarado, tá? Então, o agente da passiva é aquele que faz a ação quando o sujeito recebe, sempre iniciado por preposição, por, de ou pelo. Lá no meu exemplo era, o bolo de chocolate foi feito pela professora Ariane, tá? Vamos aqui para mais um exemplo, gente. Deixa eu só a prof apagar aqui, porque ficou por cima. A sessão aqui é o sujeito paciente. A refeição será servida por uma empresa, gente. O que será servida? A refeição. De novo, eu tenho o sujeito paciente aqui, ó. Por quê? Ela será servida, não vai ser ela que vai servir-se, né? Ela será servida. Então, aqui eu tenho um sujeito paciente. Ok. Será servida por uma empresa. Olha aqui, ó, a preposição e por uma empresa é quem pratica a ação de servir. Por isso que, ó, refere ao verbo. Pratica a ação de servir, refere ao verbo. Pratica a ação de organizar. Começou por preposição, pratica a oração quando o sujeito recebe. Eu digo que isso é agente da passiva. Fechou, meu povo? Agente da passiva. É isso. Começa? Nós terminamos, meus queridos, a nossa aula sobre termos sintáticos integrantes. Eu espero vocês na última parte de classificação sintática, que é a parte dos termos acessórios. Beijos e até!